E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados, avisadas, talaricados, talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão subindo pra tudo, subindo no super dátil, pós. Então, hoje nós vamos reagir a momentos de desenhos animados que me traumatizaram, parte 3. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que quer vir por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. Oi, eu sou o Matt e eu estou morrendo de sono porque eu passei a última noite dormindo mal por causa desses momentos assustadores que me traumatizaram. Acontece que ficar lembrando de cenas que me fizeram não dormir quando criança me fizeram não dormir hoje em dia. Eu não acho Bacana, como é que a pessoa não dorme agora? Ai. que continuar com essa série deve fazer bem pro meu cérebro, mas essas contas não vão se pagar sozinhas. Você tem razão, as contas não pagam sozinhas, você vai ter que continuar fazendo. Esse desenho sempre tem que ter, né? Sempre. Você que já viu Hora de Aventura não só vai perceber que é um desenho para um público mais velho, como também saber que tem muito combustível para esse tipo de vídeo nele. Tipo, esse é o desenho que tem essa cena. Hi. Parece o cara lá do Shrek, aquele rei lá. Não é rei não, é Lorde Farquaad. Lembrei. Porém, por mais que esse tipo de cena te faça levantar uma sobrancelha, não é como se você deixasse de dormir Muito bom. por causa dela. Hora de Aventura, porém, consegue te fazer ficar meio perturbado, não só pelo conceito da cena, mas também pelo modo que o desenho nos a mostra. Por ser um desenho escrito por adultos, eles fizeram questão de colocar cenas que te fazem pensar. Mas aí tem momentos que eles simplesmente fazem algo bizarro por fazer algo bizarro. Por exemplo, durante o 24º episódio da 5ª temporada, chamado Mais 5 Historinhas, somos contadas uma série de histórias de vários personagens ao redor da Terra do U. Essas histórias nos são contadas por um personagem chamado Kilber, e são em sua maioria bem fofinhas e divertidas, com uma delas sobre o Sr. Raposo sendo super positivo com o tipo de vida que ele vive, mesmo que ela seja, digamos, bem medíocre. And check out these classic stylings. They don't make them like this anymore. Whoa! Almost got me right in my both eyes. Ou também uma cena super fofa do Jake sendo um bom pai para sua filha. Jake Jr., I'm sorry for messing up your time travel. That's okay. It was just make-believe anyways. Oh, was it? Then how do you explain tomorrow's newspaper? Tudo isso é relevante para a cena em questão. Eu estou mencionando elas para lhe dar um contexto do quão aparentemente simples e fofinho o episódio é. Por isso, quando o próximo segmento aparece, ele te pega de surpresa. O segmento é sobre Lemon Grab e seu clone Lemon Grab 2, que são a mesma pessoa, só com roupas diferentes. Os dois estão brincando com um boneco de porcelana antes de dormir. E sim, os dois estão dividindo o mesmo brinquedo, porque costumava existir apenas um Lemon Grab. Os dois começam a discutir o que tal brinquedo de porcelana realmente vai fazer, tipo um casal discutindo o que é melhor para seu filho. Lemon Grab quer fazer o seu brinquedo dançar, enquanto o Lemon Grab 2 quer fazer o brinquedo dormir. Os dois começam a se empurrar e acidentalmente quebram o brinquedo de porcelana. E sem aviso algum, após uma série de momentos fofos e de bom coração, essa cena acontece. Ele vai comer o outro, isso mesmo? Uau! Não só vemos um exemplo de canibalismo com o limão comendo outro limão, como também vemos o que parece ser a morte de um segundo pro outro de um personagem que aparentemente não fez nada de errado. Tudo isso é mostrado em um episódio que, se não fosse por este momento, seria um episódio bonito e feliz. Mas ao contrário do que parece, essa não foi a última vez que vemos Lemon Grab 2, mas talvez seria melhor se esse tenha sido o caso. Durante o episódio Velha Demais da mesma temporada, nós vimos o que aconteceu após tal atrocidade. Damos de cara então com Lemon Grab 2. Com metade de seu rosto comido e sem pernas. Durante o resto do mesmo episódio, nós vemos como o reino do Lemon Grab ficou pior, com claramente um exemplo de ditatorialismo, com o Lemon Grab obeso por excesso de comida e o resto do povo limão magros sem ter nenhuma palavra.
O episódio fica pior ainda quando Lemon Grab claramente com medo recebendo abuso verbal, não tendo como ter nenhuma opinião. No final do episódio, quando Finn e a princesa Jujuba estão tentando liberar uma criança chamada Lemon Hope, que foi feita de prisioneira nessa cidade triste e depressiva, Lemon Grab 2 os libera e Lemon Grab 1 acaba de vez com seu irmão. Soft lemon grab, softer than an old graham cracker. You're so... Cruzes, esse cara é muito mal, credo. Exceto que esse ainda não é o fim do personagem. Na mesma temporada foram lançados 2 episódios com Lemon Hope de personagem principal, que por mais que tenham seus momentos estranhos, eles são mais bonitos e emocionais do que realmente bizarros. Além do mais, eu não quero estragar o final do arco desse personagem Lemon Hope, porque vai que nem todo mundo viu a 5ª temporada. Só saibam que Lemon Grab é partido no meio e costurado Bom, eu não vi nada, então por mim também não ligaria se soubesse agora, então tá de boa. com seu clone. Parece meio nojento, mas esses personagens são tipo massa de modelar, por isso não é tão bizarro assim. Mas a gente só acabou de começar. Continuando com o Cartoon Network, mesmo que de algum jeito não seja a última vez que vamos mencionar esse canal, tá? Não, sempre tem que ter o Cartoon nesses vídeos, sempre. Agora é o episódio perfeito de apenas um show para você que não conhece o desenho e quer ver se gosta ou não. Temos uma história super simples que acaba com um dos personagens quebrando a realidade e conhecendo uma criatura maior do que todo o planeta, o Mordecai sendo um simp e o Rigby sendo um babaca por absolutamente nenhuma razão. Também é um dos episódios em que Rigby morre. Exceto que os animadores escolheram um jeito mais cruel e violento possível para tirar sua vida. O episódio é sobre como Mordecai está com ciúmes do Rigby por não ficar com medo de falar com Margaret, a crush do Mordecai, e por isso ela quer sair com ele, como amigos. Rigby a convida para ir ao cinema para ver um filme que Mordecai se recusou a ver. Isso enfurece Mordecai, que tenta de tudo para fazer o Rigby perder seu encontro. Uma dessas maneiras é o ponto desta parte do vídeo, com Mordecai tirando as pilhas do relógio de pulso do Rigby. Rigby tenta procurar outros relógios em sua casa, mas Mordecai tira todos eles e o segura, bloqueando até o relógio do micro-ondas, que eu nunca vi com hora certa na minha vida. Mordecai então pega os relógios e coloca dentro do próprio micro-ondas, o que faz eles partirem o tempo no meio e ir para um vácuo onde eles continuam discutindo, com o Rigby dizendo que está fazendo isso para deixar o Mordecai com ciúmes, porque ele não quis ver o filme com ele. Mano, do nada, bota o relógio dentro do micro-ondas, que treco bizarro, muito confuso. Cai com mais raiva ainda, faz algo meio bizarro. I'll kill you! Rigby! No, that's not what I meant! That's not what I meant! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Parabéns, é isso. Olha a cagada que você fez. Não só é uma cena deveras bizarra com um dos personagens principais apodrecendo nas nossas frentes, como ele morreu nas mãos do seu melhor amigo. Podemos ver suas costelas, porque seu corpo está ficando mais e mais podre, com sua caveira ficando tão magra e seus olhos saindo da caveira. E tudo isso acaba com Rigby em pó e Mordecai abismado com o que aconteceu. E sabe quem mais ficou abismado? O Cartoon Network do Brasil. Quando esse episódio saiu pela primeira vez nos Estados Unidos, não teve muitos problemas, porque no final das contas é apenas um show, e esse não é exatamente um desenho infantil. No mesmo episódio nós temos essa piada. Kinda already got 2 tickets for Pajama Sisters 2. What? Why? That's just some chick flick, and not even the good kind. I saw the preview. They're just gonna sit around talking about their feelings, fully clothed. Mas aqui no Brasil, este episódio foi meio controverso, com essa cena sendo censurada todas as outras vezes que o episódio passou aqui no Brasil depois da primeira vez. Essa cena foi tão absurda que nos Blu-rays do desenho tem um comentário Mano, parece que eu tô num filme de terror com esse vento passando pela janela. E é sempre assim, sempre faz esse barulho. por cima deste mesmo episódio, e nem os escritores e animadores entenderam como eles conseguiram colocar isso em um desenho infantil. O que aí eu concordo também com o cartoon do Brasil. Well, this is kind of an intense moment because they're really like arguing with each other, and yeah, like Rigby's a jerk to him, but Então, por mais que isso não seja exatamente perturbador por conta própria, o contexto e a imagem gráfica de Rigby sendo desintegrado em um desenho que passa às 3 da tarde no Cartoon Network vai continuar me deixando perplexo. Também sempre tem que ter o Steven Universo.
Diferente dos últimos 2 desenhos desse vídeo, Steven Universe não é exatamente um desenho conhecido por ter momentos bizarros e perturbadores. O estranho é que essa cena vem do 5º episódio da primeira temporada, e porque o show Bacana, minha internet decidiu não funcionar de novo. costumava soltar 2 episódios por semana. Tecnicamente, esta é a 3ª vez que o desenho havia passado no canal. Fryball não é só o nome do episódio, como também é o nome de um mascote do restaurante de frituras da cidade onde Josie passa. O personagem em si é bizarro, com este sorriso forçado e olhar macabro, mas nada realmente perturbador, só estranho. Até agora, o plot do episódio é sobre como a Pérola perde uma pedra que aparentemente consegue possuir tudo que toca e fazê-lo criar vida. E Steven então a encontra e a guarda em uma meia com o objetivo de devolver para a Pérola, que havia saído de casa na cena anterior. Procurando por ela, ele se dá de cara com o Fryball, que na verdade é uma fantasia usada por um amigo do Steven, Petey, para servir de atração para o restaurante do seu pai. Petey realmente não quer ficar dentro dessa fantasia e só está fazendo aquilo porque ele quer agradar seu pai. Steven então usa aquela pedra para fazer a fantasia se mexer por conta própria e deixar seu amigo o dia todo livre. Ele pede isso falando algo meio específico. Just go make people eat fries. Let's go be kids. Após um tempo com seu amigo aproveitando a vida, tudo é interrompido porque um grito de um civil que está implorando para parar de ser torturado. Após seguirem esse grito, esta cena acontece. Please, no more fries! Fryball, stop! Cruzes! Fryball então passa a torturar o pai de Petey, com uma clara referência a algo bem mais violento do que realmente é. Pérola então chega jogando uma lança diretamente no olho de Fryball, que faz ketchup e mostarda sair do lugar. Eu nem preciso dizer a que isso está se referindo, não é? Após isso, nós vemos Fryball ainda vivo, dessa vez pior do que nunca. A audácia de ter colocado um personagem tão bizarro nos primeiros 5 episódios é bastante admirável. Mas também não vai dizer como terminou, né? E a propaganda apareceu agora. Eu sei que vocês devem estar pensando, Bob Esponja, como um desenho tão inocente pode te traumatizar? Primeiro, que se você está se perguntando isso, você nunca viu a primeira parte do vídeo. E segundo, você não deve ter visto a temporada 8 do desenho. Mas eu te perdoo por isso. Só saibam que, eu vou ser honesto com vocês, esse momento não me traumatizou quando criança, nem hoje em dia. Porém, esse episódio foi banido em inúmeros países por fazer isso com crianças de lá. O episódio se chama Wormy, ou A Lagarta em português. E é bem simples, mas também um dos episódios mais marcantes. O episódio sobre como a Sandy vai ficar fora da cidade por um tempo e deixa Patrick e Bob Esponja para cuidar de seus animais, seus experimentos e tudo mais. Um desses animais é uma lagarta que vai virar uma borboleta. Os dois passam o episódio brincando com a lagarta de algum jeito e no dia seguinte eles chegam na casa da Sandy, vendo sua jarra vazia com a borboleta saindo. E é aqui que muitas crianças ficaram traumatizadas. Eu não ficaria aqui dizendo que essa cena é bizarra ou que é realmente traumatizante, mas porque muita gente vivia me dizendo que essa cena os traumatizou quando criança, eu acho que ela merece pelo menos uma menção no vídeo. Não é completamente bizarra depois de tudo que a gente viu aqui, mas ainda é meio esquisito. Eu fico feliz em dizer que Gravity Falls não está sendo esquecido. Esse é o tipo de desenho que merece sobreviver por muito tempo. Um dos motivos principais desse meu desejo é que ele é um show cheio de piadas e cenas que claramente são escritas com um público mais adulto em mente. Mas eu não preciso dizer isso, todo mundo já sabe. E eu acho que o episódio que me fez perceber que esse show é especial veio da 2ª temporada. O Mistério da Mansão Noroeste é o episódio que conta a história da família Noroeste, a família rica de Gravity Falls. No início do episódio, nós vemos como o pessoal da classe baixa realmente idolatra esse tipo de pessoa e como esse pessoal esnoba o pessoal da classe baixa. Enquanto eles estão a preparar uma festa especial, Ai, mas na moral, a mulher é muito feia, né? Misericórdia, olha isso. dando outras pessoas ricas e importantes, a sala rapidamente é assombrada, com um pai estranhamente esperando que isso iria acontecer algum dia. Eles decidem chamar o Dipper para controlar essa assombração, mandando sua filha, Pacífica, para a cabana do mistério, que convence o Dipper a colaborar. Dentro da mansão, nós estamos na sala principal, onde a assombração tem atacado. This is the main room where it's been happening.
A partir daqui, nós somos apresentados a uma das cenas mais pesadas que já foram aprovadas para um show infantil. Todos os animais começam a sangrar pelos olhos e bocas e dizem pecados do passado. Deus, que me livre, cruz credo, treco horroroso. E por incrível que pareça, esse ainda não é o fim do episódio. Após uma perseguição pela mansão, Dipper descobre que um espelho de prata iria o prender, e por isso consegue o capturar. Após aparentemente ter terminado seu trabalho, o fantasma começa a falar com Dipper, explicando uma história bem pesada do seu passado. Ele explica que a mansão foi construída pelo pessoal de classe baixa da cidade de Gravity Falls, de graça, com a única coisa em troca sendo uma festa anual com todo mundo dentro. Depois de anos de trabalho e esforço, com inúmeros trabalhadores morrendo na sua construção, foram negados a entrar na festa, dando em uma das cenas mais violentas dentro do show. With the trees gone, the mudslides began. While they partied and laughed, I was swept away by the storm. Dipper ainda resolve acabar com o fantasma, mas infelizmente é enganado e o libera. O fantasma então passa a transformar todos em madeira, como um modo irônico de os transformar no que em falta causou sua morte. Dipper tentou o atacar quando também é transformado em madeira. O que deixa essa cena realmente estranha, vendo o fato de que essa pose que o Dipper está é na verdade uma referência bem sombria a um episódio da mesma temporada chamado Entrada no Depósito, quando somos apresentados a um monstro que consegue transformar em inúmeras formas, onde ao ser pego, ele ameaça o Dipper falando isso. Keep digging. You'll meet a fate worse than you can imagine. And this will be the last form you ever take. Familiar, hã? Com certeza. Mas ele também não tá falando de desfecho do que acontece depois, eu fico curiosa. Vocês acham que isso passou dos limites? Lá vem. Hey, MM, tem como tu fazer mais café? Oh. Ok, enquanto eu tomo esse energético, me fazem um favor e se inscrevam no canal? Acho que eu já tô inscrito, inclusive. Agora! Ah, não, agora eu tô. Pronto. Ok, esse aqui é um desenho que simplesmente ninguém aqui no Brasil vai conhecer. Não só porque ele é um desenho bem antigo, mas também porque ele é um desenho do Reino Unido. O desenho se traduz para Os Animais da Floresta Forthen. E como vocês devem imaginar, ele conta a história de animais dentro de tal floresta. O desenho foi baseado em uma série de livros. Você jura? Com o mesmo enredo e título, escritos por Colin Dan em 1979. O motivo que eu estou lhe falando essas coisas é para te enganar e te fazer pensar que esse é um simples desenho com morais e histórias fofas. Porém, esse desenho é exatamente o oposto, mostrando do jeito mais cruel e realista o lado violento dos seres humanos dominando o planeta. Gente, parece super fofinho. O que aconteceu? A visão dos animais. Então é de se imaginar que o show é cheio de momentos que não só são extremamente tristes, como muito perturbadores. Eu vi a primeira e a segunda temporada do show, que tem 3 temporadas, para ter uma ideia de quem são esses personagens e ter um contexto de cada cena. E mesmo entrando no desenho sabendo que ele é bem violento, eu não esperava ser tão na cara assim. Vamos falar dos momentos menos perturbadores até os mais perturbadores, ao invés de ordem por episódios. Então alguns personagens que morreram vão reaparecer mais pra frente. O primeiro episódio só é realmente pesado. Eles revivem os personagens também, isso? Você conhece o desenho, mas eu tenho certeza que essa cena traumatizou inúmeras crianças no Reino Unido, porque nós somos mostrados um personagem principal querido morrendo no episódio. E não é uma morte implícita com ele morrendo fora de tela. O personagem tem suas últimas palavras e morre nas nossas frentes, com seu corpo uma vez cheio de vida imóvel no chão. O episódio em questão se chama Reconciliation ou Reconciliação. Esse episódio se passa depois de uma briga entre 2 membros de 2 gangues de raposa na floresta. Uma dessas gangues, a Cinza, tem um líder extremamente violento que constantemente devora os animais pequenos da floresta, o fazendo ser odiado por todo mundo. Seu adversário é um carinha do bem que se chama Boldy, e após a luta, Boldy aparece morrendo com inúmeros machucados e cambaleando. Ele se afasta de sua namorada, mãe e pai, não querendo morrer na frente deles, mas após seu amigo, um corvo, ver que seus últimos momentos estão chegando, avisa seus pais onde Boldy está, revelando que sua namorada está grávida, acabando assim Nossa, ele conseguiu piorar a situação mais ainda. Mano. sua história.
deixando sua namorada viúva tentando cuidar dos filhotes sozinha e seus filhotes tendo que crescer sem um pai. Esse episódio, porém, não é nem perto do que faz esse show ser tão bizarro, porque, por mais que temos visto um personagem principal morrendo, o que fez essas próximas cenas tão bizarras é o quão gráficas elas são. Durante o episódio Entre Dois Males, a gente tem um episódio de aventura, quando os personagens da floresta passam o episódio todo viajando de lugar para lugar. Mas por que o ser humano não consegue passar 3 metros sem enfiar estradas para lá e para cá? Inevitavelmente, eles se deparam com a avenida. Todos os personagens têm medo de atravessar, com medo de serem atropelados. Uma parte do grupo consegue passar, com o que parece ser uma cena fofinha e divertida, com os personagens rindo e enfrentando seus medos. Até que chega a vez do grupo de animais pequenos, como ratos, esquilos e porcos espinhos. Este último animal se consiste de um casal com uma personalidade de idosos, se amando, mas com medo de coisas novas. Now just be calm, dearest. Don't curl up. I'll try. I promise I'll try. Por sorte, eles conseguem passar pela primeira rua. Com medo de passar pela segunda, eles decidem usar uma garça amiga para voar com os animais menores. Mas os porcos espinhos não podem, por serem cobertos de espinhos. Bom, eu nem preciso dizer o que acontece, não é? O show de horrores desse desenho para crianças não acaba por aqui, com os próximos 2 episódios sendo bem mais tristes e o último bem gráfico. Paraíso Falso Lá vem. Ai, mano. conta a história do mesmo grupo de animais em uma aventura. O episódio da vez é sobre uma fazenda com um grupo tendo que passar por uma, enquanto o cão e seu dono moram lá. Vale lembrar que os seres humanos desse show não mostram seus rostos. Isso é feito para não fazer nenhum deles específico, Não quero tipo Tom e Jerry. que qualquer pessoa pode fazer essas coisas terríveis. O episódio começa e todos estão tentando passar de um momento ruim de chuva, quando o casal de fazões está descansando na chuva. O grupo de animais então entra na fazenda querendo conforto e calor, o que conseguem, mas ainda bem alertas para os perigos do ser humano. Tal alerta se prova necessário quando um homem com a espingarda sai da casa e usa seu cão de guarda para avistar um dos fazões que havia saído para ficar de vigia. Quando isso acontece, What was that? A gun! todos ficam de alerta e correm quando ficam presos dentro do celeiro. O fazão masculino está morrendo de medo e chorando após ver sua esposa sendo usada como alimento. Check the windows. They're shut. Juro pra você que eu achei que fosse um desenho fofo, mas olha isso que a gente tá vendo. Meu Deus. I'm afraid your wife's going to be the farmer's dinner pheasant. Where is she? O grupo, ainda presos, tem a ideia de cavar e sair de lá, o que dá certo, mas o cão continua correndo atrás de todos. Após fugirem, nós vemos o tal fazão sem sua esposa, morta na frente dos seus olhos, enquanto tentava os proteger. My poor wife. It's only now she's gone I realize how much you did for me. A gente viu inúmeros animais morrendo agora, não é? Mas fica bem pior. Pelo menos esses animais eram adultos, não eram? E pelo menos essas cenas não. Vai matar criança, cara. Vai matar filhote. gráficas com sangue ou algo assim. Certo? Bom, o episódio Novos Amigos, Velhos Inimigos é um episódio famoso por ter traumatizado inúmeras crianças no Reino Unido, e em pouco tempo será bem claro por quê. O episódio é bem longo, no quesito de que demora bastante para tal cena acontecer. São 2 histórias em que Bodhi se perde na cidade e outra com a turma de animais. Os ratos dessa turma estão felizes com o lugar que estão e não querem mais sair dali pelo risco que é essa aventura. Os ratos então ficam com o grupo se afastando. Nós voltamos a acompanhar Bodhi, que agora está fora da cidade e dito por um cavalo que tem uma águia que pega animais pequenos. Estamos confirmados isso na cena seguinte, com um dos ratos filhotes que acabamos de ver sendo carregado, morto, por essa mesma águia. Não só isso, como também todos os filhotes e seus pais empunhalados em uma planta de espinhos. Pais e filhotes. Meu Cristo.
Apenas um rato, a mãe desses filhotes e a esposa de um dos adultos, sobrevive vendo seus filhotes mortos e sangrando, sendo o alimento de um pássaro. De novo, vale lembrar que esse é um show para crianças. Eu sei que o tipo de coisa que acontece nesse show poderia ser para adultos, inclusive, não para crianças. acontece na vida real, mas não deixa de me deixar muito triste, sendo um adorador de animais. Como isso é um show para crianças, levando em conta que animais fofos e super gostáveis morrem diretamente nos nossos olhos, tão bizarro que eu fiquei me debatendo se ele sequer pode ser visto no YouTube, cruzando os dedos. É o seguinte, essa última Esse eu nunca nem ouvi falar, pelo menos. do vídeo é bem cruel, em quesito de animais. Não só animais, como coelhos fofinhos e felpudos. E por ser um filme que foi lançado nos cinemas e não na TV, todas as cenas É filme. Pô, mas vai matar animal de novo, cara. Sacanagem. não só são gráficas cheias de sangue e mortes, como também são meio realistas. E sim, é um desenho para crianças mesmo assim. Bizarro. Eu estou aqui para falar Juro pra você que eu desisto. Eu desisto. isso porque, se você é, assim como eu, meio sensível com coisas de animais, veja o resto desse vídeo com cautela. Watership Down conta a história de um grupo de coelhos numa floresta. Esses coelhos vivem felizes em uma parte da floresta, mas como o desenho passado, a sua vida feliz e relaxada está sendo arriscada pelos seres humanos, que estão expandindo pela floresta, matando todos os animais no processo. O filme é algo como o Senhor dos Anéis, com os personagens indo de um lugar para o outro, tentando achar algo. Nesse caso, eles querem encontrar um lugar onde sua espécie possa sobreviver sem se preocupar com predadores e o próprio ser humano. O filme tem 1h30, e para não lhe dar informações não relevantes que não fazem a menor diferença, vamos pular pro final. O clímax do filme, que me fez genuinamente desconfortável, com uma grande quantidade de cenas... Bom, tudo no seu tempo. Os coelhos se encontram morrendo, de pouco em pouco, com os construtores os enterrando vivo e os deixando para Jesus amado. morrer debaixo da terra. Somos mostrados cenas desses coelhos sendo sufocados, com seus olhos cheios de desespero, e os que conseguiram escapar morreram mesmo assim, pois a terra e as árvores foram tiradas do chão, com as máquinas os matando. Como é que isso é feito pra criança, pelo amor de Deus? Um desses sobreviventes consegue escapar, mas vira um prisioneiro de outra gangue de coelhos. Essa gangue é bem cruel, tendo um ditador que domina por violência, cortando a orelha do coelho que sobreviveu. Ali, nos é mostrado o sistema da outra gangue de coelhos. Você tem Tá vendo? Até minha internet não quer mais mostrar o negócio. Até minha internet parou. Eu tô ficando revoltada. seguir uma programação exata. Caso contrário, caso você seja pego fora da toca no momento errado, você é punido grande parte das vezes com muita violência. Um desses coelhos é morto a sangue frio pelos outros coelhos, mas não de propósito, com seus ferimentos o matando. Como não de propósito? Se ele não tivesse os ferimentos, ele não teria morrido. Em pouco. Nos últimos 15 minutos do filme, após guerras e rebeliões, o nosso grupo de coelhos marrons querem fazer as pazes com a gangue de coelhos cinza, que rejeita o pedido de paz e decide que matar todos os coelhos seria uma estratégia melhor. Por isso, a gangue cinza entra nas minas. Mano, os homens já estão matando os coelhos e ainda vem outra gangue pra tentar matar os outros coelhos. Mano... debaixo da terra, matando seus inimigos e traidores. Somos mostrados os coelhos brigando com o coelho-chefe de tudo, cortando a garganta de um de seus ex-servos, o deixando... Você traumatiza qualquer criança se levar a criança pro cinema pra assistir esse negócio. para morrer. De novo, vale lembrar que esse é um filme infantil de coelhos que começa com esse tipo de cena. Os dois coelhos principais decidem que, por serem pacíficos e não conseguirem brigar, sua melhor estratégia seria usar um cão de guarda de um fazendeiro que mora ali perto. E esses próximos 10 minutos são os 10 minutos mais sangrentos que eu já vi em um filme infantil. Os coelhos conseguem sua melhor estratégia seria usar o cão de guarda de um fazendeiro que mora ali perto. O cão despedaça em toda a sua glória os coelhos cinzas. Esses coelhos são Impressão minha ou deu pra ouvir as duas vozes ao mesmo tempo? Eu, hein? tecnicamente os antagonistas do filme. Essa cena de vários coelhos morrendo era pra ser uma vitória, pra te fazer sentir bem, com uma música feliz e vitoriosa. Essa é a pior parte do filme, mas o filme é cheio desse tipo de coisa durante seu tempo de execução. Coisas como animais sendo atropelados e seus corpos amassados na pista, ou o próprio conceito Chega. Não aguento mais. Eu não consigo. filme infantil onde animais têm uma milícia ditadora. É um filme pesado. Eu já vi muita coisa ruim na minha vida. Já vi muita gente morrendo do jeito mais grotesco possível. Mas ver animais sofrendo e morrendo do mesmo jeito consegue me fazer de um jeito muito desconfortável. Por isso, após ter terminado esse vídeo, eu vou ligar a luz, respirar fundo e tentar esquecer esses coelhos morrendo.
Bacana. Matt, faz alguma coisa. Eu vi o episódio da borboleta em Bob Esponja sem fechar meus olhos. Parece que esses bandidos nunca ouviram falar em efeito borboleta. Eu quase morri hoje. Meu Deus, eu tô traumatizada, sério. Não dá pra ver isso aqui, não. Mas enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like piposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? E comenta aqui embaixo os próximos que vocês querem ver por aqui. Acho que eu acabei de falar isso, inclusive, né? Bicha burra do cacete. Enfim, tchau!